Pessoa. Então, bem-vindo à nossa aula 2 da semana 2. Vamos continuar nossas definições de mecânica quântica. Hoje a bibliografia ficou assim, estou eu, né? Mas eu arrumei já uns negócios na internet que eu vou botar lá no blogzinho, lá, uns arquivos. Então, bora. Hoje eu falo de operador evolução e lei de conservação, né? Que terminei o outro já, meio que sei que quase mais ou menos resolvido no outro, mas a gente vai formalizar melhor. Então, bora. Operador evolução. Qual a ideia? Se a equação de Schrödinger é uma equação em primeira ordem, diferente, digamos, de lei de Newton. Então, se você der uma condição inicial, você der psi em t zero, digamos, isso aqui tem que ser suficiente para determinar psi para todo o tempo. Então, a brincadeira que a gente vai tentar associar a essa evolução, a gente vai tentar associar um operador, no final vai ser um operador unitário, mas tudo bem, mas vamos tentar associar um operador. Esse cara a gente chama de operador evolução. Então, a brincadeira é, eu tenho psi em t, eu tenho a condição inicial, o que me carrega da condição inicial até meu psi t é atuar na minha condição inicial um certo operador. Vamos ver se dá para fazer isso. E se dá, que operador é esse? Então, obviamente, aquele psi de t tem que obedecer a equação de Schrödinger. Pega e jogou isso na equação de Schrödinger. Só que o psi t0 é a condição inicial, é o t0 dele, o t fixo, né? Então, a derivada aqui, ela está atuando no operador. H aqui, eu substituo psi de t, H, psi de t0. Então, aqui tem essa multiplicação dos dois operadores. Essa equação tem que valer para qualquer condição inicial. Né? Essa condição inicial é arbitrária. Eu quero saber como o cara evolui dado uma condição inicial. Então, a parte temporal está toda nos operadores. De certa forma, você pode fingir que você está cortando o psi de t0. Mas, então, formalmente, a derivada desse operador U tem que ser HU. Se o nosso Hamiltoniano não depende explicitamente do tempo, e sempre vai ser isso, exceto uma parte em Quântica 3, né, que a gente discute teoria de perturbação dependendo do tempo. Então, se ele não depende explicitamente do tempo, basicamente é como se você tem um cara que se você deriva, se o H não depende explicitamente do tempo, é como se fosse uma constante, né, com relação ao tempo. Constante com o tempo. Então, ele que quando fosse derivou U, deu um número vezes U. Então, é uma exponencial. Você pode simplesmente verificar, né? Deriva aqui, dele faz essa conta, bota aquela definição com soma mesmo, e tira a derivada aqui no tempo. Você vai derivar, aí depois você vai derivar, faz a derivada aqui na soma, o parâmetro, não tem problema em derivar aqui, porque a derivada está derivando em parâmetro, está derivando o operador. Né? Aí depois você tira um H na frente da soma e reescreve a soma, vai dar de novo a soma da exponencial. Né? Então vai dar de novo U. É fácil, bem trivial fazer. Mas faz. Essas coisas que não pode perder nessa ideia, porque você fica ouvindo as coisas e não faz as coisas. Eu sei que você não está fazendo, faz. Então, usar o Hamiltoniano no seu CCOC é muito útil. Né? A explicação está ali, porque o cara que faz o seu sistema evoluir é exponencial do Hamiltoniano. Então, quer dizer assim, porque para você pode fazer CCOC qualquer conjunto de coisas que você pode medir, qualquer conjunto de observáveis, né? Tipo um entre si, que tira toda a degenerescência, é um CCOC. Mas é sempre bom fazer com o Hamiltoniano, então você sempre vai fazer um CCOC ao redor do Hamiltoniano. Por quê? Porque suponha que você tem um CCOC. Esse N é associado ao alto valor da energia, né, do Hamiltoniano. Então aqui sai o N e repete o vetor. Aqui eu estou botando os pontinhos porque pode ter mais operadores. Pode ser CCOC grande. Tá? Todos comutam com H e comutam entre si. Mas se você está usando explicitamente esse, a coisa fica mais simples, porque você pega a sua condição inicial e expande nessa base específica, certos coeficientezinhos, então é fácil saber como esses caras evoluem para todo o tempo. Por quê? Você tem o operador evolução, você vai atuar o operador evolução nessa soma aqui. Então, cada vetor dessa soma é um outro vetor do Hamiltoniano. Então, quando esse cara atua aqui, é aquela mesma ideia que a gente já viu, né? Esse aqui é um operador unitário, não falei, mas ele é. É um operador unitário, escrito como exponencial de um hermitiano. Então, se você bota a soma aqui do exponencial, vai atuar, cada um vai dar um número. Então, vai virar exponencial do número. Então, automaticamente você já tem. Formalmente, o que seria, né? Se você expande esse cara numa base
que tem nessa base, é um CCOC, que está dentro dele, autovetor da energia, né, do Hamiltoniano, se você dá a condição inicial, você consegue escrever nessa base, esse cara evolui no tempo, é só botar exponencial aqui. É exponencial em cada termo. Pronto. Então você sabe como o cara evolui. Então essa é a mágica do Hamiltoniano. Por isso que no final dos contos a gente sempre resolve essa equação. A gente chama no final da equação de Schrödinger independente do tempo. Você está achando o alto valor do Hamiltoniano, alto valor de energia. Um comentário que não é aleatório aqui é que se você pega naquela base de energia, a probabilidade de medir cada coisa que comuta com H, lembra aquela base do CCOC, está o H incluso. Então, lembra que a dependência do tempo está toda numa exponencial. Então, esse cara daqui, ele não muda no tempo. Então, as probabilidades, coisas que você pode medir com H, não mudam no tempo. Essa é a parte importante. Então, você tem, a gente vai ver, energia por força central, você tem o momento angular se conserva, tal. Então, quer dizer assim, os autovetores do momento angular fazem parte do CCOC, pelo menos um, com o Hamiltoniano. Então, a probabilidade de você medir uma certa componente do momento angular, ela se conserva no tempo. Essa vai ser a brincadeira aqui. Opa, só uma intervençãozinha, porque aqui é um comentário importante. Vamos lá, eu vou falar na mesinha para vocês. Então, pessoal, o que eu queria comentar aqui é um pouco confuso que eu não me vejo, né? É que supõe que quando começa essa história, às vezes dá muita confusão de que mecânica quântica você, de certa forma, se você vai medir probabilidade isso e isso, né? Vai ser probabilidade do quê, né? De você medir energia 1. Aqui eu estou, antes de tudo, deixa eu falar o que eu estou fazendo. Suponha que você tem um psi, um espaço de 2 dimensões só. Né? Você tem o seu CCOC, que é energia e a priori outras coisas, eu botando pontinhos aqui. Mas quando eu escrevo psi assim, repara, exponencial aqui no tempo, exponencial no tempo, já está sumido. Eu estou escrevendo isso como essa é a base de autovetores da energia. Então, por exemplo, qual é a probabilidade de medir energia? É 1. Você tem que pegar esse cara, braquetar com 1 e psi de t. Isso daqui ao quadrado. É óbvio que quando você fizer esse braquete vai dar o C1. Então vai dar C1 quadrado. Isso aqui é um número que não muda no tempo. Então a sua probabilidade não muda. Mesma coisa para o 2. Mas mesma coisa também se aqui tem outros números, né? Outras coisas que você pode medir junto com a energia. Mas vamos supor que você tem um observável, vou chamar o tudo, chamando observável 2 horas depois. M, preciso dizer que é medida. Esse cara daqui não comuta com o Hamiltoniano, mas ele é um operador hermitiano, tem os autovalores dele, beleza. Então, qual é a probabilidade de você medir M no tempo t? Então, a brincadeira é essa. Primeira coisa que você tem que saber, como você está usando a base de energia, esse vetor é um vetor do seu espaço de Hilbert, necessariamente ele tem que ser escrito, é possível, né, você escrever ele em termos da base. Eu vou chamar só 1 e 2, não vou botar aqui esse pontinho não, senão fica pior ainda. Então, esse cara está escrito na base. Então, a probabilidade de você medir uma coisa em mecânica quântica é o que você tem pelo que você quer. Isso é o que eu tenho, isso é o que eu quero. Quando você fizer essa conta, aqui ficou, então é alfa estrela 1 mais beta estrela 2, isso aqui tudo braquetado, exponencial menos i é 1, t, h cortado 1, C1 mais C2, exponencial menos i, 2t, h cortado 2 ao quadrado. Então ficou, jogou. Agora esse cara aqui só ortogonais, por isso a ideia é, por que eu tenho que escrever isso na base
de alto estado de energia, porque agora eu sei fazer essa conta. Né? Então, esse com esse vai dar alfa estrela C1, S exponencial. Esse com esse dá zero, esse com esse dá zero, esse com esse vai dar beta estrela C2 exponencial. Agora você pega o módulo quadrado disso, né? Isso vezes o conjugado dele. Então vai dar esse cara vezes o conjugado dele, ficou alfa ao quadrado, C1 quadrado. Esse vezes o conjugado dele, ficou beta quadrado, C2 quadrado. Você tem esse vezes o conjugado desse. Então agora ficou alfa estrela, C1, beta, C2 estrela. Aqui ficou, diz que é esse conjugado desse. Então tem exponencial E2 menos E1 H cortado T. Aqui com o sinal de mais, aqui com o sinal de menos. E o outro é o conjugado, complexo conjugado desse aqui. Isso que eu não estou escrevendo. É a mesma coisa, só que aqui é alfa, aqui é C1 estrela, aqui é beta, C2 estrela, C2 sem estrela, e aqui com menos. Então, o que eu queria dizer, você escreve esse cara, aqui tudo é número, né? Mas esse cara aqui é ele vezes o conjugado dele, então isso dá 2 vezes a parte real. Então dá 2 vezes alfa estrela. Aqui, porque se o cara alfa, beta é... Suponha que todo mundo é real. Fica mais fácil. Alfa, C, beta, tudo é real. Então ficou 2 vezes esse cara cosseno, senão você tem que ajeitar aqui, né? Dessa diferença de energia, é 2 menos E1, H cortado T. Na verdade, só queria ilustrar isso para você. Esse carinha aqui, principalmente o carinha... Essa aqui é só a probabilidade de medir. E esse carinha aqui no fim, ele muda no tempo. Um termo, digamos, de interferência. Uma coisa. Então, só para dizer que, em geral, a probabilidade de medir alguma coisa muda no tempo. Né? Só o que não muda no tempo? A probabilidade de medir o que não muda no tempo? Os casos que diagonalizam junto com H. Né? As coisas que você pode medir junto com H, que estão no CCLC de H. Era só esse o comentáriozinho. Falou, pessoal. Voltar para lá. Voltando aqui, não sei se eu estourei a câmera, mas voltando aqui à nossa brincadeira, no vídeo da semana passada, o Bob tá chegando. Agora. Tadinho, o Bob tá machucadinho. Então, no vídeo da semana passada, a gente viu isso daqui. Então, como é derivado no tempo do valor médio observável. Então, é o comutador dele com H, e a cortada dele é a derivada dele no tempo. Se esse cara não depende explicitamente do tempo, então esse aqui já sumiu. Então, vira só esse comutador. E se ele comuta com H, esse cara daqui, a derivada do valor médio é zero. A gente terminou outro vídeo, o vídeo anterior assim, né? Eu sei que seria uma lei de conservação. Esse cara, eu acabei de falar, digamos, do momento angular, quando você tem um problema de força central. Então, aqui, esse valor médio não muda no tempo. Então, se você está usando um autoestado de um certo observável O, vamos supor que esse cara aqui lá comuta com um H, né? Então, ele está naquela basinha. E você está usando um vetor específico daquela base, que tem alto valor ON. Então, esse valor médio vai dar ON. Então, se ele está nesse instante, se o seu sistema é descrito por isso, né, você viu que a derivada desse cara é zero. Na verdade, você está dizendo que esse número daqui não muda no tempo. Então, essa daqui é a lei de conservação. Ele vai ficar para sempre com esse alto valor. Até pelo menos uma medida ser feita. Quando você fez uma medida, depois você pode medir outra coisa. Se você medir isso, vai dar isso. Mas, por exemplo, você pode medir outra coisa, e aí acontece que o sistema pode bagunçar, e vai falar isso depois. Então, a brincadeira, assim, que esses autovetores do Hamiltoniano, eles representam exatamente estados com números quânticos que se conservam no tempo. Então, aquela combinação, aquela soma, quer dizer assim, se o seu vetor, seu psi, não é uma combinação, né, isso que a gente viu na mesa, né, ele não é aquilo, ele não é uma combinação. Então, esse é um vetor específico ali daqueles,
Então, quando você atuar o OK, vai ser energia. Se você atuar o O, vamos supor que O comuta com H, tanto C só C, vai ser ON. Então, todos aqueles números que estão naquele cat, eles se conservam no tempo. E é isso. Então, acabamos o vídeo aqui. Na próxima, a gente vai ver a relação de... Já que você tem lei de conservação, coisas que não estão no tempo, tem que ter simetrias por trás disso. Vai ser o nosso... O próximo vídeo vai ser... Eu acho que vai ser bacana. Eu, pelo menos, gostei. Falou, pessoal. Até o próximo. Valeu.